Quarta-feira, 8 de janeiro, e já estamos recebendo a secretária de Saúde, Patrícia, que vai bater um papo conosco aqui no Jornal da Manhã, falando desse início, de mandato, esse início de comando na pasta, na Secretaria de Saúde. A Flávio Larry, o ouvinte da Difusora também, que quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade no nosso WhatsApp. Flávia, vamos bater um papo então com a secretária de Saúde do município. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. A pasta da saúde, a gente até conversava ali antes de entrar aqui para o Jornal da Manhã, é uma pasta difícil, delicada, talvez a mais com difícil, muitas ramificações, É uma árvore com muitos galhos, E, nossa, é uma imensidão de serviços. Mas a gente estava falando aqui justamente até sobre o Erasto, o novo horário. Então vamos dar uma pincelada primeiro nesse TFD, transporte fora de domicílio. Às vezes as pessoas não entendem, deixa eu até aproveitar, mas me corrija se eu estiver errada. Mas assim, os municípios, eles têm a função principal da atenção primária, aquela atenção básica, a da prevenção, de acompanhamento de comorbidades, passa para uma secundária, por exemplo, o Estado ou o governo federal, as especialidades. Então, os municípios, eles não conseguem abraçar todas as especialidades. E aí entra o TFD, que leva essa pessoa para esse encaminhamento em Curitiba, num hospital em Curitiba ou na região metropolitana, enfim. E muita gente necessita desse trabalho, secretária? E aí tem a junção com o DAS, que é o Departamento de Assistência à Saúde, que faz esse agendamento, junto com o transporte, que leva essa pessoa. Como é que está o planejamento de vocês nesse sentido? Mantém o mesmo número de pessoas? Tem os veículos já disponíveis para continuar esse trabalho? E até mesmo o funcionamento desse departamento que faz o agendamento das consultas? Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Difusora para essa entrevista e agradecer também todas as pessoas que estão ouvindo, aos ouvintes, e a equipe de saúde também que está comigo nessa pasta, que, como bem a Flávia falou, não é uma pasta muito simples, é uma pasta difícil, uma pasta complicada. Quando a gente trata da saúde da população, sempre a gente tem que ter um cuidado muito especial. Então, sobre a questão do TFD, primeiro eu gostaria de falar que isso aqui é apenas uma semana aí de gestão, Então, nós estamos nos ambientando, houve troca de funcionários, e tudo mais. Esses funcionários e servidores também estão se ambientando a uma nova gestão, E tudo isso leva um pouco de tempo. Então, eu gostaria aqui também de pedir para a população que tenha um pouquinho de paciência nesse início. Não é da noite para o dia que nós vamos resolver todos os problemas da cidade, A cidade está crescendo, É uma cidade complexa, Paranaguá. Então, a gente precisa um pouco dessa questão de um pouquinho de paciência da população para que a Secretaria de Saúde fique a par de todos os assuntos, retome todas essas funções, notícias, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Em relação ao TFD, que a Flávia muito bem falou, que é o tratamento fora do domicílio, que, como bem também foi dito aqui, a Secretaria de Saúde municipal, ela é responsável pela atenção básica em saúde. Esse é o grande foco de uma Secretaria Municipal de Saúde no momento, Mas a gente sabe também que a gente tem a questão das especialidades médicas, Que às vezes a atenção básica não consegue resolver uma situação um pouquinho mais complexa e precisa desse encaminhamento para um especialista. Conseguir um especialista para Paranaguá não é tão fácil, Um médico clínico geral já é um pouco mais complicado de trazer para a região aqui do litoral. Especialista, então, nem se fala, é muito mais complicado. A gente tem um agravante aí da nossa estrada, que já passamos por muitas dificuldades nessa questão do deslocamento até Curitiba. Então, é uma situação que exige também um pouco de cuidado. Hoje, a Secretaria de Saúde tem uma frota, de veículos
grande, mas a gente tem aí, pelo levantamento que a gente pode fazer, mais ou menos uns 17 veículos que estão parados, né, estão em manutenção. O nosso diretor de transporte, né, o Castelha, já está levantando toda essa questão desses veículos que estão parados, veículos que estão em manutenção, e também da qualidade dos nossos veículos que estão em operação. E essa questão da nova rota de retorno dos pacientes a Paranaguá foi pensado nesse plano de 10 dias do prefeito Adriano. Então, o prefeito Adriano tem trabalhado assim com planos e metas. Ele quer atingir metas propostas pela prefeitura. Então, nos foi lançado o desafio da saúde apresentar alguns planos de 10 dias de governo, algumas inovações, né, em todas as áreas da prefeitura, em todas as secretarias, para que a gente pudesse estar fazendo algo diferente que ainda não tinha para o paciente. Então, essa inovação de trazer os pacientes que fazem hoje o tratamento oncológico, que vão para Curitiba muito cedo, saem muito cedo de Paranaguá, e às vezes tinham que retornar quando terminava a última consulta, o último procedimento médico que tinha em Curitiba, acabam retornando de lá às 10 horas da noite e chegavam num horário bem avançado. Então, isso foi uma proposta muito bacana, né, que o nosso supervisor lá, diretor de transporte, o Castelha, conseguiu implementar, de fazer esse retorno até às 13 horas. Então, os pacientes vão, mas eles conseguem, aqueles que terminam antes, né, eles conseguem fazer esse retorno para Paranaguá um pouco mais cedo, para ter essa comodidade de chegar em casa um pouco antes, porque a gente sabe que alguns tratamentos oncológicos, eles têm uma situação complicada de reação medicamentosa, né? E os pacientes às vezes passam muito mal e às vezes precisavam antes ficar esperando até tarde. São 7 horas e 31 minutos, até na própria questão de reformulação, enfim. Uma das ideias, das intenções, é fazer a unidade básica com horário estendido, né? A questão mais técnica, mais administrativa, o que acontece? Hoje nós temos ali a unidade de pronto atendimento que tem os médicos do município e final de semana, me corrija, Patrícia, final de semana e feriados é a credenciada. Sim. E nas unidades básicas de saúde a maioria é médico do programa Mais Médicos, que é do governo federal. Sim. Esses médicos do governo federal, né, do Mais Médicos, eles não podem, eles têm um horário específico, né, para o trabalho. O Ministério Público orienta que não tenha credenciada, seja feito concurso público. Como é que vocês planejaram já essa questão para poder fazer esse estendido? Né? Colocar os médicos que estão atualmente na UPA? Ou como é que vai ser essa... E mais um detalhe que eu fico pensando por quê, mas enfim. Os Mais Médicos, a partir de 6 meses trabalhando, eles podem pegar férias. Não é um ano, né, que nem a gente costuma ter, né? É 6 meses. Como é que vai ser esse planejamento? Porque a gente sabe que médico é difícil, né? Tanto, como você mesmo citou, né? Tanto clínico geral, especialista. Então, como é que vocês pretendem fazer esse ajuste para conseguir essa... Então, como vocês têm acompanhado, né, nas mídias, nas redes sociais, a gente enfrenta aí um problema de fila na unidade de pronto atendimento, na UPA, muito grande, porque é uma época, assim... É uma época de férias, onde muita gente vai para a praia, né? Tá em férias ou tá viajando, mas também é uma época muito grande, assim, de viroses, né? Até por questão do clima, que a gente tem vendo essas chuvas, alagamento nas praias, né? E calor e tudo mais. Haja visto que a gente já está com mais de 500 casos de diarreia em Guaratuba, né? Então, a tendência é vir
vir para Paranaguá. Uma das nossas diretoras da pasta de vigilância epidemiológica me ligou cedo que já estava com sintomas de diarreia. Então, porque ela mora na praia, então o que acontece? Isso fatalmente vai vir para Paranaguá. Então, a gente está notando um aumento gradativo do fluxo de pacientes na unidade de pronto atendimento. E ainda estamos em época de dengue. Né? Justo, olha os dois. Tem até um coral aqui. Tem até um coral também. Não foi combinado. Isso, também tem a questão da dengue no município, que a gente precisa trabalhar muito forte, né? Em relação à dengue, a gente já está em conversas, até antes de assumir a pasta da saúde, pedimos uma reunião emergencial com a primeira regional de saúde para que nos relatasse como está acontecendo e qual eram os planos da regional aqui do litoral em relação à dengue, até para a gente entender quais eram a metodologia que a Secretaria de Saúde poderia empregar na redução desse combate à dengue. Mas falando sobre a questão, voltando ao assunto das unidades básicas de saúde, é uma das metas do prefeito Adriano Ramos a abertura de horário estendido nas unidades básicas de saúde para também desafogar um pouquinho a UPA em relação a isso. E a gente está trabalhando com a questão, por enquanto, com a questão própria dos médicos do município. Estamos fazendo toda uma reformulação dentro da Secretaria de Saúde, captando aqueles médicos que estavam em alguns setores que não eram de atendimentos à população e realocando esses médicos nas unidades básicas para a gente fortalecer os horários e fortalecer a questão do estendido. Também há a possibilidade de a gente trabalhar com a questão dos mais médicos, estamos em contato com a equipe dos mais médicos, de abrir horários alternativos com o mais médico, porque a gente pode sim captar esses médicos do programa para fazerem horários intermediários. Então, eles não podem fazer horários interrompidos, por exemplo, fazer 4 horas pela manhã e voltar para fazer mais 4 horas à noite. Não, isso não pode realmente pelo programa. Mas eles podem, por exemplo, entrar às 2 horas da tarde e sair às 22 horas. Então, isso há possibilidade também pelo programa, que a gente já está em contato com a equipe para fazer essa reformulação. Em relação à UPA, é verdade, né? Nós temos médicos concursados da fundação, que é a FASP, que eles estão atuando no período do dia, de segunda a sexta, prioritariamente. Acontece que nós não temos mais médicos para chamar do concurso. Já esgotou a fila, né? Foi até o último da lista e a gente não tem mais como chamar. Por conta dessa situação, a gente tem empresas credenciadas para atuar na UPA ali 24 horas no período noturno e no período de finais de semana e feriados, com médicos credenciados. Então, foi feita uma estimativa pela gestão anterior de que eram necessários 6 médicos por plantão noturno. Hoje a gente já vê que esse número ele já foge um pouquinho da regra, porque os casos, né, a procura vem aumentando, até por conta do desmonte das unidades básicas de saúde, que a gente sabe que hoje está muito difícil uma pessoa conseguir consulta imediata na unidade básica e essas pessoas acabam superlotando a UPA. Então, a gente tem trabalhado com essa questão do credenciamento, estamos tentando aumentar a quantidade de médicos no credenciamento, para que a gente consiga aumentar a quantidade de médicos no período noturno e nos períodos de finais de semana. E uma meta muito importante é até a questão de número de pacientes atendidos em cada unidade básica de saúde por cada médico, né? Porque a unidade tem aí algumas têm até 4 áreas, né? São médicos diferentes, cada médico atende uma área. E até frisar sempre para a população, né? Eu falava isso aqui antes, sei lá, há 10 anos, e continua a mesma situação. Diferença do que é a UPA, o que é a Unidade Básica de Saúde. A pessoa ela tem que ir na unidade básica para fazer o acompanhamento da sua comorbidade. Você tem pressão alta, diabetes, enfim.
ela tem que fazer esse acompanhamento na UBS, porque a UPA, ela vai atender a urgência e emergência. Você subiu a tua pressão, você foi lá, aquele médico da UPA, ele não vai fazer teu acompanhamento, ele não vai cuidar de você o restante do caminho, e aí você vai ter novamente um caso de urgência e emergência. Então, essa prevenção, né, esse acompanhamento na unidade básica de saúde é fundamental para que a população não necessite ir até a UPA. E UPA é urgência e emergência. Mas pelo que você falou, Flávia, a secretária falou, então é extremamente importante, secretária, reestruturar as UBSs, inclusive com horários estendidos, né? Voltar... Então, é justamente o que a pretensão é fazer esse estendido. Exatamente, inclusive com uma campanha para toda a população, via rádio, enfim, via imprensa, via as mídias, reforçar essa diferença de UBS e de UPA, né? Justamente. Porque muitos confundem, né? Sim, você não vai na UPA porque você está, por exemplo, sei lá, com uma unha encravada. Não, porque aí vai ter... Porque o UPA, ela não faz atendimento por ordem de chegada. É por gravidade. Quem está mais grave, com risco de morte, uma situação mais complicada, vai ser atendida primeiro. Então, e isso é muito importante que a população entenda também. Isso, né? é importantíssimo, Flávia, o que você falou, porque às vezes, assim, a população não entende. Então, assim, na questão da UPA, é justamente isso. Existe o risco o atendimento é por risco de gravidade, né? Então, são colocadas ali na triagem, quando o paciente chega, é feita a triagem dentro da UPA, e aí a pessoa, o enfermeiro que está ali na triagem, né, o profissional de saúde, ele classifica o risco daquele paciente. Então, quanto mais forte a cor, mais quente a cor da pulseirinha, né, laranja, vermelha, significa um risco de gravidade maior. Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele tem que passar na frente daquele paciente que procurou a UPA ali por uma gripe, um resfriado, né, às vezes por uma... Sem febre, por uma condição um pouco mais, uma condição clínica um pouco mais estável. Então, ele precisa passar na frente desse paciente. Então, assim, às vezes pode ser que tenham mães esperando ali com criança, e a gente sabe, porque a gente é mãe, né? A gente sempre tem aquela ansiedade que nosso filho seja atendido rapidamente e tal, né? Mas a triagem na UPA, ela é feita distinta. Então, hoje tem a triagem infantil e tem a triagem adulto. Então, são filas diferentes, né? Os pacientes vão para filas de triagem diferentes. Só que depois de feita a triagem, o paciente infantil e o paciente adulto, eles vão para a mesma fila, que é a fila da gravidade. Então, assim, às vezes eu tenho uma criança esperando atendimento, mas uma criança com um risco menor, e às vezes eu tenho um adulto ali com um risco até iminente de infarto, alguma coisa assim. Então, eu preciso passar esse adulto na frente dessa criança. E às vezes a mãe que está ali esperando, né, porque a criança fica chatinha, incomoda, fica correndo, né, quer sair, ela não entende que ela está esperando um pouco mais. Então, existe toda essa situação de triagem, independente de idade, na verdade, né? Independente mesmo de idade, né? Então, isso a gente tem que observar muito bem essa questão. E hoje tem uma vantagem aí, né? Uma questão com relação às crianças, porque ali na antiga Copel tem pediatra, tem o atendimento que é praticamente livre demanda, segundas e terças-feiras, né? Sim. Então, isso desafoga bastante. O que pode acontecer à noite, sei lá, a criança começou a vomitar, alguma coisa à noite, mas durante o dia tem esse atendimento também lá. Ali na uma questão de hábito também, né? Então, é que é um programa novo, né, que foi assim, lançado no final da gestão passada, que tem os pediatras lá, mas ele não foi muito bem divulgado e como está sendo realizado esses atendimentos. Então, tem gente que ainda tem muita dúvida, procura a UPA, mas a gente tem sim ali na Copel, né, um atendimento pediátrico ali. Ele realmente estava por livre demanda, agora ele está trabalhando também com algumas questões de agendamento, mas é um agendamento muito rápido, não tem fila de espera tão grande, assim, para atender as crianças naquelas situações, assim, mais corriqueiras e de acompanhamento mesmo, né? Porque a gente sabe que ali na UPA nem sempre a gente vai ter pediatra de plantão.
é um clínico geral também, que ele vai fazer esse atendimento pediátrico, né? Mas ali no complexo da Copel, no complexo infantil, ali a gente tem realmente pediatras para estarem atendendo a população infantil. Falar um pouquinho agora da questão de vacina, dessa dispensação de vacinas, né? O atendimento ali diretamente pelas técnicas de enfermagem e enfermeiros, junto com a Regional de Saúde, né? A vacina hoje acontece em todas as UBSs, tem algumas diferenças. Por exemplo, a BCG é na Gabriel de Lara, né? A Covid, não sei se está em todas também, eu acho que não estava em todas. Então, algumas vacinas, assim, elas estão regionalizadas. A gente também está levantando essa questão de vacinação, porque, sim, eu não tenho por que não falar aqui, mas é vergonhoso a meta de vacinação do município de Paranaguá. Ontem eu até estava na secretaria e estava olhando os dados de todo vacinação o Brasil, na verdade. Aqui, e assim, está muito, muito, muito baixo. A gente precisa ver o que está acontecendo. Então, são vacinas assim que a gente precisava atender uma meta lá de 90% da população vacinada e a gente está lá com 74%. Da população vacinada. A questão da BCG, ela melhorou muito, porque a BCG ela é uma vacina que ela tem que ser aplicada nos primeiros dias de vida da criança, do recém-nascido, e essa vacina ela passou a ser aplicada no hospital regional. Então, eu acho que com isso a gente vai ter um aumento na meta da vacinação da BCG. Mas continua também na Gabriel de Lara, né? Também continua, mas assim, a gente não perde mais aquele recém-nascido que antes nascia ali no hospital regional, saía do hospital regional e depois a mãe com o recém-nascido tinha que procurar uma unidade para fazer a vacina dessa criança. Então, isso foi um grande avanço. A gente ficou muito feliz dessa implantação da vacinação direto no hospital regional, porque é uma comodidade para a mãe e isso já deveria ter acontecido há um tempo. Não sei porque só agora, né, foi implantada essa questão. Mas a gente precisa trabalhar muito, muito na questão da vacinação. A gente precisa melhorar o índice de mortalidade infantil, que o nosso índice de mortalidade ele está batendo a casa da meta do estado, então tá muito feia essa questão também, a gente precisa melhorar e é aquilo que eu falo, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com prevenção. UPA não aumenta índice de vacinação, UPA não aumenta índice de pré-natal, UPA não aumenta índice de prevenção. UPA é emergência, né? Mas a gente entende por causa da questão do desmonte das unidades básicas de saúde, esses pacientes eles não podem ficar sem atendimento. Então a gente está trabalhando, a gestão do Adriano está trabalhando muito forte para realmente conseguir dar conta de atender essa população na UPA e gradativamente a gente vai agora fazendo a inversão, né, do tratamento da população aqui no município de Paranaguá. Não vamos deixar de atender esses pacientes na emergência, aqueles que não estão conseguindo consulta nas unidades básicas, mas a gente quer trabalhar muito fortemente em relação à melhoria, ampliação da estratégia de saúde da família, que é um baita de um programa, né, um baita do programa. Eu acho que é um dos melhores programas do mundo, falo assim. E eu costumo até falar assim, né, porque eu sou uma pessoa mais técnica, não sou uma pessoa tão política, digamos assim, né? Mas eu sou uma pessoa mais técnica. E eu sempre converso, assim, que eu tô aqui para construir unidade básica de saúde. Eu não estou aqui para construir hospital e eu não estou aqui para construir UPA, porque eu não quero ver a população de Paranaguá doente. Eu quero prevenir a doença. Eu quero que ninguém fique doente, né? A gente quer que a pessoa tenha saúde, que a pessoa tenha qualidade de vida. Eu não quero construir hospital e UPA para ver a pessoa internada lá dentro, né? A gente quer trabalhar muito fortemente nessa questão da prevenção. E a equipe da Secretaria de Saúde é muito boa, o pessoal que está engajado
formado agora para melhorar essa situação. É uma equipe muito, muito bacana, uma equipe que veio com vontade, e eu acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Tenho certeza que o rádio lá da Secretaria de Saúde está ligado nesse momento. Então, beijo pro pessoal aí, beijo Macedo. Beijo pro pessoal. Ontem a gente já mandou beijo pros outros, vou mandar pro Macedo hoje. Macedo, tá. Beijo para vocês aí, eles sempre acompanhando aqui. Com certeza estão ouvindo a secretária Patrícia hoje aqui com a gente. Então, Elísio, mas ela ri? Eu tenho uma pergunta aqui, quer dizer, não minha, mas de um ouvinte. A secretária falou agora há pouco sobre um concurso, não sei se é o mesmo, mas estão perguntando, fazendo a seguinte pergunta, secretária. Gostaria de saber da secretária de Saúde se ela vai voltar a chamar o pessoal do concurso de 2022, que parou de ser chamado no último mês de junho de 2024. Isso. Esse concurso, ele tem uma validade de 2 anos, né? Ele pode ser prorrogável por mais 2 anos. A questão do concurso, a gente precisa, né? O prefeito Adriano está trabalhando agora numa reforma administrativa que deve ir para a Câmara nas próximas semanas, né? Porque a gente precisa ver a questão do limite prudencial também na prefeitura, né? Porque nós temos um teto, né? A prefeitura tem um teto para gastar com o pagamento de servidores, funcionários e tudo mais. Esse teto, ele não foi considerado durante a pandemia, porque a gente estava num período de emergência, né? Então, foram chamadas muitas pessoas e precisava mesmo, naquele momento, de muitos servidores e pessoas para trabalhar fortemente na questão da pandemia. Mas agora, com o fim da pandemia, a gente tem essa questão para ser regularizada, para ser avaliada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a gente precisa também efetuar os pagamentos, né? Então, a gente não pode cair numa improbidade fiscal de chamar muita gente e depois não ter condição de arcar com o pagamento dessas pessoas. Mas isso tudo está sendo avaliado, sim, pela nova gestão. E até aproveitando... Saúde é 15%, né? É 15%, mínimo é 15%. Aproveitando até essa questão mesmo do concurso, outro intuito é aumentar o número de farmácias no município. Agora é farmacêutica, né? Número de farmácias no município. Vocês têm como, já pensando como vão fazer, se é a questão mesmo de concurso, porque toda farmácia precisa ter um farmacêutico. Sem farmacêutico ela não pode funcionar mesmo dentro de uma unidade básica, né? Sim. Então como é que está esse planejamento? Quantas farmácias? Como vocês estão pensando em fazer isso? Então, o município de Paranaguá, ele é um dos únicos municípios do Paraná, eu acho que talvez só tenha mais um, que se eu não me engano, Apucarana ou Guarapuava, Apucarana eu acho, que tem farmácia municipal 24 horas. Desconheço, assim, no Brasil, um outro município que tenha farmácia pública municipal que funcione 24 horas. Então, com a criação da farmácia 24 horas, foi um grande avanço para o município de Paranaguá, né? Nós temos uma dispensação gratuita, pública, no município, com esse horário ampliado, estendido. Inclusive, funciona finais de semana, feriados, né, e tudo mais. Mas a gente realmente tem uma prerrogativa de que a farmácia ela não pode funcionar sem um farmacêutico responsável, tem que ter um farmacêutico durante todo o período que a farmácia estiver atendendo ou aberta à população. Então, isso gerou um pouco de dificuldade no nosso município, porque o nosso grande efetivo de farmacêuticos hoje, ele está para cumprir a escala da farmácia pública. Os funcionários a grande maioria dos funcionários de nível superior, os mais antigos da prefeitura, eles são funcionários concursados para 30 horas, inclusive os farmacêuticos, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de montar uma escala tão grande nessa questão. Mas dentro do plano de governo também do Adriano, dentro desse plano de 10 dias e de 100 dias que ele elaborou, a gente conseguiu agora fechar uma escala para que a farmácia da unidade de saúde do Valadares, que ela funcionava só meio período, que ela funcionava das 8 às 14 horas, agora ela vai abrir em horário comercial. Então, ela vai abrir às 8 e ela
ela vai até mais ou menos 5 horas, 17, 18 horas para atendimento da população. Nós temos uma farmácia em Alexandra, também em funcionamento. Nós temos uma farmácia dentro do Hospital João Paulo, que é muito pouco utilizada, porque ela ficou muito escondida, né? Que é o Juquinha. Ela ficou muito escondida porque ela ficou na parte de trás lá do João Paulo. Então, as pessoas acabam entrando lá no Hospital João Paulo, fazem todo o atendimento, acabam indo embora e voltam para pegar a medicação na farmácia 24 horas, porque desconhecem que tem uma farmácia lá dentro do Juquinha. Então, a gente quer trabalhar também muito fortemente nessa questão da informação dentro da Secretaria de Saúde e dos fluxos dentro da Secretaria de Saúde, para que as pessoas saibam aonde podem se dirigir para pegar o seu medicamento, saibam aonde se dirigir para marcar o seu exame, saibam aonde se dirigir para marcar o seu médico especialista. E fazendo um adendo aqui sobre a especialidade que a gente estava falando no TFD, uma das propostas da Secretaria de Saúde também é trabalhar fortemente com a telemedicina. Então, a telemedicina hoje é um avanço no Brasil. Já existe programa do Ministério da Saúde com relação a essa questão da telemedicina, onde a gente consegue trazer o especialista mais perto sem ter que deslocar o paciente também, sem estar levando esse paciente para os grandes centros, que daí onde a gente consegue fazer com que haja mais especialistas e haja atendimento sem o paciente ter que estar se deslocando esses centros grandes. Como havia o Pequeno Príncipe no Porto Seguro, isso. E a ideia era no complexo de saúde também. Isso, a gente quer trabalhar também para fortalecer e aumentar essa questão da telemedicina. Então, por enquanto, não haverá as farmácias nas unidades básicas. E a do lado da UPA continua 24 horas? Sim, continua 24 horas, com o aumento da carga horária de atendimento no Valadares, né? Uhum. E é previsto também na inauguração do posto Jardim Iguaçu, que se tem uma farmácia também no Jardim Iguaçu. Mas a gente também está trabalhando fortemente com essa questão de poder credenciar, talvez, os serviços farmacêuticos, né? Para que a gente consiga trazer mais profissionais para a gente conseguir abrir mais unidades no município. Tem uma pergunta aqui, secretária, a senhora já falou, eu vou repassar a sua pergunta. O Vitor aqui pedindo para a senhora falar sobre a virose. A virose é uma situação que está nas praias, né? Que é importante o pessoal lavar bem a mão, deve chegar a Paranaguá também, se já não chegou. E qualquer cuidado sintoma, com o que toma também, né? Eu acho que o problema é água, né? O problema é água. E procurar uma UBS, né? Sim, o que acontece é que, se vocês puderam acompanhar, Matinhos teve esse problema da coleta de lixo, né? Matinhos, exatamente. Isso, teve muito problema com a coleta de lixo, então o lixo se acumulou pela cidade inteira, e a gente sabe que junto ao lixo vem mosca, vem inseto, vem tudo mais. Barato. Então, é muito complicado. Hoje, já de manhã, antes de vir aqui para a rádio, estava vendo um noticiário, com as chuvas de ontem, houve alagamento em Guaratuba, né? Então, isso também é uma situação que é favorável a esse tipo, né, de virose. Então, muito cuidado com água, lavar sempre as mãos, lavar os alimentos que vai ingerir, principalmente fruta, né? Cuidado com a exposição solar também, que desidrata a pessoa. Então, a gente sabe que as praias estão lotadas, né? Ou mineral, enfim, né? De torneira fica meio complicado nesse momento. A gente sabe que as praias estão lotadas, então é a época de verão, né? Todo mundo quer aproveitar, né? Todo mundo tem direito de aproveitar e de passear, mas a gente pede que as pessoas tenham cautela em relação a isso, né? E o número de atendimentos com população flutuante aumenta muito, né? Aumenta muito, vem pessoas de outras regiões que trazem vírus que nós não estamos acostumados aqui na região do litoral, né? Então, haja visto que todas as grandes epidemias tiveram altas concentrações de pessoas de região, tipo Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente sempre percebe que depois, Carnaval, né? A gente sempre percebe que depois dessas altas concentrações de pessoas de várias regiões, acabam vindo algumas situações de saúde que são novas daquela região.
7 horas e 58 minutos. Patrícia, como a Gico falou no começo, né? Saúde é uma demanda gigantesca, é muito assunto. Então, a gente vai encerrando aqui, né, Elise? Sim. Porque devido ao horário, mas já fica o convite para uma outra oportunidade. As perguntas vão chegando. Outra pergunta aqui, a secretária já falou, Sim. Flávia, com relação à demora na UPA, né? A prefeitura, a secretaria já está tomando as medidas possíveis nesse momento, né? Correto. Então, o pessoal que está na UPA, está na fila, tem que aguardar um pouquinho, ter calma, cautela. Daqui a pouco essa situação se resolve, é isso, né, Cecília? Isso, a gente pede assim para que procure as unidades básicas, nós estamos já trabalhando num reforço, né, para que não seja caso grave, procura a unidade básica. Também estamos tomando algumas medidas assim para aqueles pacientes crônicos de diabetes, hipertensão, asma e rinite. A gente sabe que aqui no município, eles com uma receita, eles podem pegar a medicação até por 6 meses, né, então a gente recomenda que, né, 2 vezes no ano a pessoa precisa realmente passar pelo médico para fazer uma avaliação, se está tudo bem, se vai continuar com a mesma medicação, se não vai, se vai aumentar a dosagem e tudo mais. Mas nesse período de grande fluxo e movimento, as farmácias estão liberando a medicação, mesmo com a receita já ultrapassada os 6 meses. Então, a gente já tomou uma medida que vai ser liberada a medicação por mais 3 meses, mesmo com o receituário vencido, para que a pessoa dê tempo de agendar a sua consulta na unidade básica, fazer o seu acompanhamento. E aí também tem o Estratégia de Saúde da Família, né? Sim. São 36 equipes. Eles vão até a casa do paciente, né? Nem sempre com o médico, geralmente a ACS, né? Sim. Agente Comunitário de Saúde. Ela também pode pegar a receita, levar para facilitar, caso a pessoa não precise de uma consulta diretamente, né? Sim, a gente tudo já ajuda bastante, né? É uma das situações também que a gente já está trabalhando com a situação do programa Remédio em Casa, que nós vamos implantar também. Então, para aquelas pessoas que são acamadas ou aqueles idosos que têm muita dificuldade de ir até a farmácia para fazer o tratamento, são pessoas de problemas crônicos, né, com medicação de uso contínuo. A gente já está trabalhando em toda essa questão do ACS poder levar a medicação diretamente na casa do paciente para que ele não tenha que fazer esse deslocamento também. É mais fácil, né? Secretária, muito obrigada pela sua participação. Fica o convite para um retorno, até porque daqui a um tempo vai ser mais fácil, mais tranquilo de já ter os projetos propriamente ditos, né? Já sendo na prática mesmo. E aí a gente sempre mantém o convite aqui para trazer essa informação para a população, que é sempre importante. Eu que agradeço a equipe da Rádio Difusora pela acolhida, né? Agradeço a população pela paciência também, né? E agradeço toda a equipe de saúde que vem trabalhando fortemente e ao prefeito Adriano Ramos, que tem dado todo o apoio necessário nesse momento à Secretaria de Saúde para que a gente possa desenvolver um trabalho e melhorar a situação de saúde da população. Obrigado. Então, a secretária de Saúde, Patrícia, é só uma questão Musete ou Musete? É Musete. Musete. Patrícia Musete Viana Scacalossi, ela que é a secretária de Saúde e esteve batendo um papo conosco aqui no Jornal da Manhã. Deixa eu abraçar o pessoal que está na live.